Nós estamos hoje com o Dr. Luciano Moreira, secretário de Administração e Previdência do Governo do Estado. É a segunda vez que ele assume o cargo e a gente tem que lembrar que ele está no Maranhão nessa função desde 1991, quando começou o governo Lobão. Depois ele permaneceu no governo Rosiana, todos os 2 mandatos de Rosiana Sarney, e passou mais 2 anos no governo Zé Reinaldo. E hoje ele está novamente participando do governo Rosiana e na parte de administração. Eu gostaria de perguntar ao doutor Luciano como é hoje essa relação do Estado com os funcionários. É sempre uma relação meio tumultuada, greve e movimentos de reivindicação. Como é que o senhor tem conduzido esse processo dentro dessa nova gestão? Bom, essa dinâmica do relacionamento, ela é constante, permanente e precisa estar sempre se atualizando. Isso acontece, por exemplo, na iniciativa privada e não poderia ser diferente no setor público, porque você está lidando ou tratando com pessoas. E as pessoas têm sentimentos diferentes, estão procurando se atualizar no que há de mais moderno em termos de tecnologia. Então esse modelo de relacionamento tem que estar sempre atualizado. Embora eu tenha esse tempo todinho que você falou ligado prioritariamente na gestão pública, porque eu também fui secretário de Planejamento e Gestão, fui reitor pro tempore da Universidade Estadual, mas predominou esse foco na gestão, que até quando eu estive na Universidade Estadual como reitor pro tempore, o governador Lobão, na época governador, ele estimulou para que nós dessemos o foco de gestão na universidade. E esse trabalho realmente foi muito intensificado, né? Então, o nosso retorno, ele partiu exatamente dessa nova vertente do relacionamento do servidor com o Estado, com o poder público. E as greves que têm acontecido sempre esbarram na sua área, né, de atuação? Sempre vai acontecer, porque essa busca ela é permanente, né? Ela digamos assim, ela nunca se conclui, porque naturalmente há sempre novas reivindicações. Mas o primeiro passo foi reunir todos os sindicatos para que se pudesse identificar as pendências, as expectativas, as promessas que não foram cumpridas, todos esses processos que fazem parte do relacionamento. A partir dessa identificação foi construído um plano de valorização do servidor público. E antes do lançamento foram convidados os sindicatos para mostrar as vertentes desse plano, as intenções do governo e a abrangência dele. Quais são essas vertentes e quais são as essências que podem beneficiar o servidor? O foco principal era o resgate da autoestima, partindo da questão salarial, partindo da questão da requalificação do servidor, com a inserção do mesmo no mercado de trabalho a partir de novos conhecimentos, né? A questão da moradia, a questão do endividamento do servidor público através dos processos de consignação de folha de pagamento. É muito grande, doutor Luciano, nessa área? Imensa. Nós temos, por incrível que pareça, nós temos quase que 50% dos servidores endividados em um conjunto de 50 instituições financeiras que atuam aqui. E como é isso gera um movimento mensal de 20 milhões de reais. Veja bem o absurdo do que isso representava. Há uma taxa de juro que era praticado de 2,7. Alguns praticavam menos, mas sempre acima de 2. É uma agiotagem, então, que estava sendo aplicada. Era uma agiotagem disfarçada, né, e oficializada, porque era consignado na folha de pagamento, né? Então, fez parte desse pacote do programa de valorização a limitação da taxa de 1,6 para os empréstimos e a renegociação dos empréstimos já contratados nessas taxas absurdas. E os bancos toparam isso? Olha só, o rebaixamento eles tiveram que topar sobre pena de não ter, não poder fazer qualquer financiamento a servidor público. Só o Banco do Brasil, Borges, ele já renegociou mais de 16 mil contratos nessa nova taxa, isso fora os novos contratos, né? Só renegociação nessa nova taxa e um prazo elastecido de 72 meses. Os bancos privados, que ficaram meio reticentes a essa imposição que a governadora fez, agora todos estão se incorporando, reduzindo as gorduras, cortando as intermediações
E eu falo intermediações porque é do nosso conhecimento, por exemplo, as pessoas que ficam intermediando os empréstimos nas repartições públicas, né? Inclusive alguns até funcionários, nós detectamos isso. Os bancos pagam taxa de 10%, de 15%, que encarece o processo. Então os bancos estão enxugando, tirando essas gorduras, para fixarem realmente a taxa de 1,6% ao mês para os servidores públicos, né? Então, isso aí, eliminando essa parte aí, já dá uma folga muito grande para na prestação, possa... no valor da prestação. E no recebimento do salário também, né? Que certamente sem dúvida. Isso o que sobra, em o líquido, folha, né? Normalmente, o líquido, chegando no final do mês, o cara está argolado mesmo. Né? É verdade, é verdade. E a gente, com muito constrangimento, via o desespero de muitos servidores que ganhavam pouco acima do salário mínimo e o líquido dava metade de um salário mínimo. Porque para resolver problemas de saúde ou de qualquer outra natureza, eles eram obrigados a recorrer às instituições financeiras que maldosamente praticavam taxas de juros exorbitantes. Então esse foi só um ponto do programa de valorização implantado pela governadora Rosiana, que teve um alcance de quase 60 mil funcionários. Sim, quais são os outros pontos que... A questão habitacional, 15 mil unidades aqui na capital, 10 mil no interior, isso é importantíssimo. E tem tempo para construir essas casas, doutor Celso? Não, nós estamos trabalhando no governo de uma forma transparente dentro da realidade. Nós não estamos prometendo que vai ser entregue em tantos meses. Existe um processo de financiamento junto à Caixa Econômica, já foi lançado o primeiro edital para mais de 5 mil unidades, termina o prazo agora nos próximos dias do recebimento dos projetos. Nós já temos mais de 8 mil servidores públicos no portal do servidor, que já se manifestaram interessados nesse conjunto que foi lançado, nesse primeiro módulo. Então nós estamos trabalhando. Aí tem outra questão também ligada à sua parte, que, desculpa mudar um pouco de assunto, problema. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão do portal da transparência. O que isso representa? É sua área, né? Ou não? Não, existem duas versões, né, dessa questão da comunicação virtual por parte do governo. O portal da transparência, que é da Secretaria de Planejamento, ela tem um enfoque na questão da gestão financeira dos dados, as liberações, os convênios, da transparência nas receitas do Estado. Eu acho um grande avanço, né? Isso já vem sendo praticado pelo governo federal e agora customizado aqui para a nossa realidade, muito importante. Nós trabalhamos através do portal do servidor. E o portal do servidor, ele traz uma dinâmica diferente, que primeiro, ele é um conjunto de informações, de direitos e deveres para o servidor público. Ele traz o Jornal do Servidor, que é outro veículo importante, mensal. Nós já tiramos 6 exemplares com a tiragem de 25 mil unidades. E esses ônibus que vieram recentemente para São Luís, como é que vai ser a atuação desses serviços para a comunidade, ou será específico para os servidores públicos? Não, eles são também faz parte do programa de valorização do servidor público, porque esses serviços são prestados por servidores públicos, dentro de uma vertente diferente, daí até ser o único do Brasil que tem a certificação ISO 9001, são os serviços do Viva Cidadão. Ele vai atuar, já está atuando, os caminhões, nas unidades nas áreas mais carentes. Principalmente naquelas áreas de grande atração de negócios que o Estado está se configurando como atrativo, né? O que oferece esse serviço do Viva Cidadão? Carteira do trabalho, carteira de identidade, certidão de nascimento, título de eleitor. E ele vem acoplado agora com um toldo que agrupa mais de 100 cadeiras, que pode pegar outros serviços, como por exemplo, se tiver necessidade do CPF, você pode fazer adaptação no entorno do caminhão. Agora, por exemplo, as inscrições, a Secretaria das Cidades, que também tem uma vertente do programa habitacional, aqui na cidade vai estar incorporado as inscrições para o Minha Casa Minha Vida, né, o programa do governo federal, na vertente que não contempla os servidores públicos. Então vai ter inscrições aonde os caminhões estiverem atuando aqui em São Luís. E às vezes os mutirões, outros serviços. O Shopping Cidadão que o senhor implantou no primeiro exercício do mandato que o senhor teve no governo anterior, Rosiana, né? Qual é o volume de atendimento que esse serviço já contabiliza durante o período de funcionamento? É muito grande. Foram 15 milhões de atendimentos em 11 anos do programa.
não quer dizer que foram 15 milhões de pessoas, são 15 milhões de serviços prestados. Quer dizer, a pessoa vai, tira a identidade, tira o CPF... E a mesma pessoa vai várias vezes. Pessoa. Mas é um número expressivo. E um detalhe, o Borges, que eu chamo sempre a atenção, é o nível da qualidade do serviço. Nós fazemos uma avaliação amostral de todos que comparecem nos postos de trabalho e o nível de satisfação é em torno de 90% das pessoas que lá buscam os serviços. O que já é a quebra de um paradigma do serviço público no Brasil, esse desafio de mostrar que é possível você ter serviço público de qualidade prestado por servidor público, o que diferencia de muitos serviços desta natureza nos outros estados, como o Poupa Tempo, como o SAC da Bahia, como a Rua da Cidadania em Curitiba, que aglutinam um número de prestadores de serviço maior do que funcionários públicos. No nosso caso, não. Doutor Luciano, para encerrar, eu gostaria de tirar uma dúvida relacionada com essa questão do hospital do município, da prefeitura, que pretendia instalar no Angelim, e está havendo uma discussão sobre a questão do terreno que pertence ao IPEM e não ao município. Como é que essa questão vai ser resolvida, ou não há possibilidade de ser construído lá o hospital municipal? Polêmica desnecessária. Lá sempre foi uma área dedicada para programas habitacionais do servidor, né? Haja vista que no governo da governadora Rosiana anterior foram feitas 450 unidades habitacionais. Foi interrompido por falta de recursos em função da legislação federal, né? Então agora a governadora está retomando e completando aquela área que é uma área dedicada à habitação para os servidores públicos. Eu acho que por um desconhecimento da prefeitura foi ofertado como uma área para o hospital, mas que desvirtua totalmente o objeto daquela área. Agora, o governo não se omitiu em buscar uma outra solução junto à prefeitura de identificar um outro terreno, uma outra área para fazer o hospital. O governo tem sido parceiro e continuará sendo parceiro para que outra área seja identificada para não prejudicar o programa habitacional dos servidores públicos. Porque estão previstos para lá 2.000 unidades, que complementa todo o programa habitacional já definido no governo anterior da governadora Rosiana. Doutor Luciano, muito obrigado pela sua participação aqui no nossa web IMPA. E que o senhor tenha sucesso no trabalho que o senhor está recomeçando no Maranhão. E a gente torce para que tudo isso tenha bom resultado para a população do Maranhão. Eu agradeço a você, Borges, a direção do Imparcial, e ao mesmo tempo parabenizo pelo sucesso dessa vertente, desse canal, dessa ferramenta poderosa via internet que vocês estão utilizando tão bem. Você me falava há pouco do acesso, falando de milhões de pessoas que acessam, verdade, realmente. Isso é surpreendente, mas é sinal de um trabalho sério, comprometido e isento de qualquer questão política partidária. Então eu quero parabenizar você e toda a equipe de produção desse trabalho. A gente chega a ultrapassar 1 milhão de acessos durante um mês. Então já é bem significativo isso para nós. Muito agradecido mais uma vez. Muito obrigado a você também. Nós estamos aqui à disposição.